Oi, Edu, Oi, Fausto. tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem também. Eu Não tô quero. conseguindo me ver aqui, mas tudo bem. E Olha, aí, tudo jóia? tudo jóia. Eu quero te agradecer muito, viu, pela sua presença. Estou muito feliz em poder te entrevistar. Ah, eu também, muito. Maior privilégio estar aqui com você. Obrigado pelo convite e um oi para todo mundo que estiver vendo aí a gente. Legal. Fausto, eu quero falar sobre a sua biografia inteira, mas eu quero começar Legal. lá do início, quando você ainda era modelo. Eu quero entender um pouco. Foi algum olheiro que te encontrou? Como é que foi isso? Ó, Edu, foi assim, eu tinha uns 13 anos, a minha irmã estava casando, estava vindo buscar, provar o vestido dela aqui em São Paulo. Eu estava com meu cunhado e um carro começou a buzinar e seguir a gente e tal. E, e aí ele parou do lado uma hora e falou: Olha, tudo bem e tal, você quer fazer. Tem uma agência de modelos tal, eu queria ver com você se você queria participar do nosso casting e tal. Você é afim de fazer propaganda? Eu falei: Ah, sou afim e tal. E aí ele deu o cartão, demos uma olhada, meu pai e minha mãe, né? Eu era super novo na época. E daí a gente descobriu que era a melhor agência que tinha aqui, que chamava Glamour na época. O cara era o Kaique Arantes, que era o dono da agência. E aí eu acabei entrando, e aí de cara eu fiz uma propaganda da Coca-Cola, que foi muito legal. Mas eu tinha 13 anos, daí eu tinha que terminar indo ao ginásio, colegial e tudo, enfim. Aí eu fiquei mais um tempo em Rio Claro e depois eu vim para São Paulo. E aí eu entrei numa agência que chamava L'Equipe, que era uma agência forte aqui de homens em São Paulo. E aí foi que tudo começou. Aí comecei a fazer um monte de comercial, enfim. Então, o seu primeiro comercial foi com a Coca-Cola. Foi da Coca-Cola. E daí depois, quando eu tinha uns 17 anos, daí eu vim, fiz uma foto da Honda, e aí comecei a fazer muitos comerciais, assim. Tinha maior cara de geração saúde na época, sabe, de cabelo comprido, então deu super o que o mercado estava precisando. E eu sempre fui desinibido para falar na câmera, então não tinha problema. Eles falavam, você tinha que falar isso, tem que falar isso, tal. Daí eu falava e acabava pegando. O primeiro comercial que eu fiz aqui depois foi da Brahma. Foi um comercial super legal. A gente foi para a Chapada Diamantina. É, Foi super bacana. Eu lembro que tinha um teste gigante, assim, cheio de modelos, e eram três comerciais, e tinha esse que tinha que viajar para Chapada. Todo mundo queria fazer esse. Aí eu fiz o teste e tal, e daí no dia seguinte falaram: Olha, tudo bem, você pegou, você vai para Chapada. Eu fiz: Nossa, eu não acredito. Eu peguei o que todo mundo queria pegar. Foi Que assim que começou. Ao total foram mais de 100 comerciais, não é isso? Foram mais de 100 comerciais em alguns anos. Eu fiquei como modelo só até os 24, os 17 aos 24. Nessa época eu fiz esse monte de comerciais. Comerciais eu junto os comerciais de TV e as campanhas também, né? Campanha de foto, campanha, então ao todo mais ou menos uns 100 comerciais mesmo. Foi bastante coisa. Quando você fez a capa clássica da Capricho com os atores que estavam desapontando, você ainda era modelo, né? Não, nessa época eu já estava trabalhando também, era uma transição, assim, né? Eu continuei na equipe durante muitos anos. Acho que eu fui até os 28, 30 anos, eu continuei lá, mas daí fazendo poucas coisas que já não dava mais muito tempo. Nessa época eu já tinha feito o Piramitisbe aqui em São Paulo, com o Vladimir Capella, que foi aqui no SESI da Paulista. Foi uma peça muito bacana e que despontou várias pessoas para a TV, assim. A gente estava fazendo a peça, era eu, Caco Ciocler, Rodrigo Faro, Gustavo Haddad, Jerusa Franco, Thalita Castro, uma galera, assim. E o Roberto Talma foi assistir a peça, que ele estava montando o elenco de Colégio Brasil. E Sim. aí e daí eu fui convidado para fazer Colégio Brasil. Entrei lá junto com a turminha. Fui eu, Jerusa Franco, Benito Carmona, Gustavo Haddad, Ana Kutner. Ana Kutner não fazia com a gente a peça, mas ela estava lá. Já era uma atriz mais conhecida, já tinha feito várias coisas.
E foi uma época muito legal, foi a primeira novela, fiquei super nervoso, mas deu super certo. Tinha uma galera maravilhosa lá, Maria Padilha, Ítala Nandi, José Peristânio, uma galera assim, e foi muito tranquilo. A gente ficava nervoso, porque, né, contracenar com essas pessoas de peso aí, já tá Maturgo Ferreira, nossa, tinha um monte de gente. E foi um baita sucesso, eu fazia o PAN, que ele se apaixonava pela professora de inglês mais velha, aquela aí, Talanante, Eu lembro disso. e foi super legal. Aí foi ali que eu debutei nas novelas. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que foi contracenar com a Ítala Nandi, que é uma grande atriz? Ah, foi demais. Ela é muito gente boa. Faz muitos anos que eu não vejo a Ítala. Quando eu estava fazendo Mutantes, que ela fez a primeira fase de Mutantes, né? Ela era a doutora maluca lá. Aí um dia eu estava falando no telefone, não sei, acho que o filho dela estava no telefone com alguém, daí eu falei, nossa, deixa eu falar com ele. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o Fausto, eu fiz o PAN. Ele, oi, tudo bem e tal. Eu falei, pô, eu queria falar com a Ita. Ela, não, ela tá aqui do lado tal. Daí a gente conversou rapidinho. Você Mas tinha. foi muito tranquilo. Eu ficava morrendo de nervoso, né? Principalmente porque, nossa, eu lembro que tinha a cena que a gente ia pro motel, né? Que era o primeiro dia nosso. E aí Aham. eu fiz eles jurarem que não ia aparecer nada. Eles, não, não vai aparecer nada, não sei o que lá. E a hora que eu vejo a cena, aparece eu pulando na piscina sem roupa, né? Fiquei morrendo de vergonha, mas foi muito legal. Eu encontrei algumas cenas dessa novela no YouTube e eu posso colocar também durante essa live que será postada lá no YouTube também na semana que vem. Legal, legal, quero ver. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você fez essa novela? Ali eu tinha uns 23, 24, mais ou menos isso. Sim. E outra coisa. Ah, muitas pessoas perguntaram sua participação como Alvinho no seriado Sandy Júnior. É, Foi o seu primeiro trabalho na Globo. é, acho que foi meu primeiro trabalho na Globo, sim. Na verdade, o Alvinho, eu fiz uma participação, era um capítulo só, e mas daí o Paulo Silvestrini, que era o diretor, gostou muito, e daí ele montou esse personagem. E aí me convidaram para daí entrar no elenco mesmo da segunda fase. Aí eu estava voltando de Florianópolis e a Cíntia, a produtora, me ligou e falou, Fausto, quer ir para Campinas fazer Sandy Júnior? Eu falei, nossa, eu estou saindo de Floripa falando que eu não quero mais morar em São Paulo e que eu queria vir morar em Floripa, nunca imaginava que eu ia mudar para Campinas, na verdade, né? Foi na saída, eu lembro que estava na ponte e eles me ligaram. E aí eu fiquei um ano em Campinas, foi uma delícia, era uma delícia fazer Sandy Júnior. O Alvinho, ele era um personagem vaidoso e ele era uma pessoa, ele era do mal, vamos dizer assim. Ah, né? Ele era super invejosinho, né? Ele era o riquinho lá, tinha uma Mercedes conversível, só usava Armani. E ele tinha uma baita rixa com o Sandy, com o Júnior e com a Sandy. E isso valeu muitas cenas muito engraçadas, né? Porque ele sequestrava a Sandy, botava ela num saco de batata, derrubava ela de ponta cabeça, daí ela ficava desmemoriada, daí ele falava que ele namorava com ela. E aí até aí, claro, daí os episódios daí desenrolava e via que era falcatruas do Alvinho. Mas era muito divertido, né? Eu amava várias cenas. Hã? Os atores eram divertidos. Eram super divertidos, super divertidos. Tudo era muito legal. E o texto era muito bom. E a direção do Paulo era muito boa. Então a gente se divertia horrores, assim, era muito legal. Daí você foi morar no Rio de Janeiro nessa época? Não, era em Campinas a gravação. A Ah, primeira e a segunda fase foi em Campinas, porque eles ainda estudavam. Depois, quando foi para a terceira fase, daí eu saí do episódio, porque daí já não fazia mais sentido o Alvinho. Daí eles já estavam indo para a faculdade, indo fazer outras coisas, e o Alvinho daí continuou. Aí o Alvinho, ele acabou na segunda temporada. foi nessa época que você chegou a receber várias cartinhas dos fãs? Seu Cara, você nome sabe que... tava, Oi? o seu nome sempre estava entre os que mais recebiam cartas. É, mas não recebia muita, porque era o vilão, né? As pessoas tinham um pouco de raiva, as pessoas adoravam o Sandy Júnior.
Então, eles ficavam com raiva do Alvin. Então, eu não recebia muita, não. De vez em quando eu recebia umas broncas para eu parar de atazanar a vida deles. Pois é, né? Logo a Sandy, né? Aprontando com a Sandy. Pois é, aprontando com a Sandy. Com o Júnior não estava dando muito certo, né? Quer dizer, deu super certo, mas é, o Alvinho ficou bem conhecido, mas ele ficou bem conhecido assim com um pouco que ficava com um pouco de raiva dele. Voltando para aquela capa clássica da Capricho, eu queria saber como é que foi os bastidores com o Rodrigo Santoro, o André Marques. Era uma galera bem legal que pousou com você. Ah, foi bem tranquilo, assim, foi bem tranquilo. Era aquela coisa, né? A gente tinha que chegar e se arrumar e botar roupa e fazer. Então era uma correria só, né? Então, eu lembro que eu gravei até super tarde, peguei a última ponte aérea, foi uma capa que a gente fez à noite. Então era batidão mesmo de ter que fazer tudo ali rapidinho. Depois tinham várias fotinhos, né, do backstage e depois já ia pro hotel. Aí foi quando eu fiz uma entrevista com eles, porque depois eles falavam um pouco, né, de cada pessoa que estava na capa. E dia seguinte de manhãzinha acordar e vir gravar, né? Porque tinha milhões de cenas lá do Colégio Brasil. Eu fazia Colégio Brasil na época. Olha só, tem gente de Piauí mandando beijo. Ô, beijo, Piauí. Teresina. Portugal também está aqui presente. Gente, que demais! Aqui passa muito rapidinho, poxa, eu não consigo ler. Vai me Mandando falando. mais para você. Alguém está fazendo perguntas? Olha, perguntaram da sua experiência na Band, na novela Meu Pé de Laranja Lima. O que você tem aqui de interessante para falar dessa época? Ah, essa época a gente gravava em Cotia, numa cidade cenográfica lá da Band, que era super bonita. Então a gente ia todo dia para Cotia e também era um elencão, né? Tinha Francisco Guarnieri, tinha uma galera ali. Era a segunda novela que eu fazia, era um personagem grande, então eu também um super vilão, né? Porque ele era o doutor, o médico da cidade, que ele ia para destruir a vida de Heloísa, que era uma viúva rica. Era o... E oi, Você fazia o Bernardo? o Bernardo, doutor Bernardo. Eu caipira tendo que falar 3 R's para me apresentar, né? Então, era doutor Bernardo. E foi muito legal eu fazer o par romântico com a Jaque Dallabona, porque depois ele acaba se apaixonando por ela e ela se apaixona pelo Dr. Bernardo. E daí tem toda aquela história dela descobrir que, na verdade, ele foi lá para se vingar tal. Mas foi muito legal, porque primeiro que a gente ficava muito junto, né, o elenco inteiro, que a gente gravava fora. Era uma época que São Paulo tinha muita enchente aqui. Então, às vezes, acabava de gravar e a gente não podia voltar para São Paulo, porque estava tudo alagado, a gente não conseguia entrar. Então, a gente ficava lá horas e horas e horas. Daí inventava de fazer cenas, falava, já estamos aqui mesmo, né? Vamos fazer mais cena para ir matando o roteiro. Então, foi muito legal, assim. Aprendi muito ali, muito. Porque tinham muitas cenas externas, tinham vários núcleos de gravação. Tinha muita cena que, às vezes, eles, para aproveitar cenário, a gente tinha que fazer cenas que não estavam no roteiro. Então, a gente tinha que pegar o texto ali na hora e bater o texto com os atores e mandar ver. E era muito legal. Uma peça, um texto muito conhecido, né? Meu Pé de Laranja Lima, era um remake. Foi uma delícia, uma delícia. Eu adoro fazer novela, adoro essa coisa dessa proximidade, da gente ficar muito junto. E essa história de que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Chega o bloco novo ali da semana, você vai vendo para onde vai o seu personagem, você nunca sabe o que vai acontecer. Acho isso muito legal. E contracenar com Gianfrancesco Guarnieri, o saudoso. Ah, um querido, um querido. Super, eles são super tranquilos, né, com quem está começando, assim. Eu sempre tive muita sorte. Eu sei que tem gente que às vezes vai fazer cena, está começando e vai fazer cena com gente de peso e as pessoas são meio nervosas, né? Mas o Jean Francisco, não, ele era muito querido. Tanto que uma cena eu tinha que dar uma maior bronca nele, porque eu era o doutor, né, da cidade. E ele super desregrado, o personagem dele, que agora eu esqueci o nome do personagem. Então eu tinha que
chegar lá com os exames e dar uma baita bronca nele. A gente fez a cena uma vez, aí terminou a cena, ele falou, Fausto, você tem que brigar comigo, tá? Esquece que eu sou o João Francisco, você deve estar nervoso de fazer cena comigo, mas eu preciso levar bronca aqui. Daí rolou a cena direitinho, porque eu ficava meio cheio de dedos, né? Não, eu era o doutor, né? Tinha que falar a verdade ali para ele. Então foi Normal. muito legal. Que delícia, Fausto. E festinha de debutantes, você chegou a fazer? Nunca fiz, nunca fiz. Não? Acho que é porque eu sempre fazia os vilões, e aí os vilões não têm muita vez para isso, né? São mais os mocinhos que fazem, né? Uma sequência de malvados aí na sua carreira. Sequência. E ela continuou, viu? Continuou até. Nossa, até as últimas coisas que eu fiz foi tudo, tanto no teatro quanto na televisão. Pois é, a gente vai chegar. Sempre fazia os tipos mais estranhos, mais vilões, cheio de complicações. E sobre a sua experiência no teatro, eu acabei pesquisando sobre uma peça que eu achei super interessante, a Bar Doce Bar. Uhum. O Oscar Magrini também fez essa peça com você? Ele fez uma temporada. Ele fez uma temporada. Ele ia ser o dono. Era uma peça só de homens, né? E a gente falava muito isso do clã masculino, né? Como os lobos, né? A matilha, né? E tinha o cara que era o dono do bar, né? Ele que meio que juntava todos os personagens. O Oscar Magrini ele entrou para fazer esse personagem. Mas daí acho que por conta de várias novelas que ele estava fazendo, ele não podia fazer, não pôde estrear com a gente. Então ele entrou numa outra temporada. E aí ele não fazia o dono do bar, aí foi construído um personagem para ele também, que era um bêbado, que ficava lá sempre e que falava as maiores verdades para todo mundo, né? O bêbado, ele fazia o bobo da corte, sabe? Que com jeitinho falava todas as verdades para o rei, no caso para os reis. E ele fez, foi muito legal, uma delícia. Essa peça foi muito gostosa. Foi uma peça que eu treinei muito canto, que a gente cantava operetas ao vivo, Uhum. sem microfone, então era muito difícil. E a gente fez temporadas longas, assim, a gente ficou muito tempo ali na Bela Vista, num teatro, depois a gente foi para o Bar Avenida, que era ali na Pedroso de Moraes, aí a gente ficou mais uma temporada gigante. Um dia terminou essa temporada, estava Liza Minelli assistindo a peça. Você acredita? Foi tipo assim, todo mundo, meu Deus, a Liza Minelli está aqui. Ainda bem que a gente ficou sabendo depois. Senão a gente acho que ia ficar um pouco tenso. Com E foi super certeza. gostoso. Depois eu fui lá na mesa, né, falar com ela. Eu falei, oi, tudo bem, Liza Minelli? E ela foi super querida, deu os parabéns, falou que foi super bonito e tal. E era bonito mesmo, era uma peça linda. E como é que você está vivendo esse isolamento? Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Eu fiquei um mês em Rio Claro, na casa dos meus pais, para aquele tempo que a gente não sabia direito, né, o que estava acontecendo, como é que ia ser. E, e aí eu fiquei um mês lá, mas depois eu voltei para cá, que daí já estava começando a aquecer de novo as obras, os jardins já tinham que começar a voltar de novo, e daí eu voltei a trabalhar normalmente, né? Então é uma coisa de protocolos, né? Assim, você sai, você põe a massa, você põe álcool gel e tal, e fica todo mundo, né? A equipe inteira de, de máscara, e os jardineiros não estão muito acostumados. Então é aquela coisa, né? Que você vai pegar uma coisa desse, passa álcool gel, depois você vai, depois você lembra, depois você pega, dá, vai pegando álcool gel de novo, daí você, oh, meu Deus, passei ou não passei álcool gel, passa de novo. Mas já tá, voltou super ao normal aqui, essa parte. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa e eu saio para trabalhar. Então, tenho que ir para o SEASA, tenho que fazer tudo que tem que fazer, sempre de máscara, álcool gel e maior cuidado. Você também tem um cachorro, não é isso? Com você? Não, eu tenho, lá em Rio Claro eu tenho a Cacau, Ah, que então deve... é da minha mãe. Ah, sim. Você... Aqui, aqui eu não dou muito conta de ter animal de estimação. Eu adoro,
mas eu não tenho uma rotina que eu consiga estar muito em casa, sabe? E eu gosto de final de semana viajar, ir para algum sítio, para alguma praia, para algum lugar. Hoje em dia não tenho ido mais muito, mas daqui a pouco eu vou voltar a fazer isso. Então eu tentei ter duas gatinhas, mas elas fugiram. Eu morava numa casa e aí um dia fugiu uma, outro dia fugiu a outra e fiquei sem as gatinhas. Foi uma pena. Ficaram assustadas. Estão perguntando aqui a sua idade, Fausto. 47 agora. E a sua altura? 47. Eu tenho 1,78. Ah, da minha? 1,78. É, somos alturas médias. É verdade. Outra peça que eu anotei aqui que eu acho muito interessante você falar a respeito é sobre Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo foi demais, gente. Foi uma peça muito boa de fazer. A gente ficou anos e anos e anos fazendo. Era um musical também. Era um musical. Eu era o único personagem que não fazia parte, porque lá a gente contava a história mesmo da música, né? Então tinha Maria Lúcia, João do Santo Cristo, Pablo, todo mundo, Jeremias. Eu fazia o Pedro. O Pedro foi um personagem construído para, na verdade, era a voz do diretor ali, do autor da peça, entendeu? E ele era o melhor amigo de João do Santo Cristo. É ele que encontra o João do Santo Cristo quando ele chega em Brasília. E aí é um super vilão também, porque ele acaba apaixonado pela Maria Lúcia e ele diz que ele é super amigo demais, né? Irmãozão do João do Santo Cristo, e daí no meio da peça ele descobre que na verdade João do Santo Cristo é apaixonado pela Maria Lúcia. E aí vira uma confusão na cabeça dele, e ele acaba virando deputado, o Pedro. Então, e ele vira o Pedro que nega o Cristo, 3 vezes no final. Então acaba a peça e ele falou, não conheço o João do Santo Cristo, nunca ouvi falar, não. É bem o que acontece hoje em dia, né? Tipo, o grande, não estou sabendo o que está acontecendo da política. Então ele faz muito essa voz. E foi demais. Essa peça a gente viajou bastante, quando teve a turnê pelo norte, que foi para Amazonas, foi para vários lugares do norte. Eu não pude fazer porque eu estava fazendo alguma novela aqui, que eu já não me lembro mais qual era, mas devia ser Meu Pé de Laranja Lima. E aí eu não pude fazer. Mas foi uma peça incrível. A gente ficou no Centro Cultural e assim, era o Arena ali do Centro Cultural, que cabe umas 700 pessoas. E a gente foi surpreendido, porque a gente terminava uma sessão e tinha mais 700 pessoas querendo entrar, e às vezes as pessoas falando, não, faz mais uma sessão. E às vezes a gente conseguia, porque podia, às vezes não podia. O Centro Cultural falava, não dá. Mas foi demais, era uma banda em cena, com 8 pessoas, e a gente dançava, cantava, e tinha os solos de todo mundo, eu tinha o meu solo, e foi muito legal. Foi demais essa peça. Olha, várias pessoas acenando, mandando beijos. O Wilson Um, entrando, ele acabou de ganhar uma caneca no sorteio. Tá chegando aí, viu, Wilson? Olha, parabéns, Wilson. Também quero uma, hein? O Fausto, o seu primeiro trabalho na Rede Record foi a novela Tiro e Queda? Se eu não estou enganado, é isso mesmo? Foi a novela Tiro e Queda. Foi a novela Tiro e Queda. Eu fazia o Gabriel Bellini, filho do Paulo César Grande e da Miriam Rios. E foi muito legal fazer. Eu assinei sabendo que eu ia ser o terceiro a morrer. Então eu sabia que depois de 3 meses eu ia sair da novela. E foi uma saída nossa, super apoteótica, né? Eles refizeram a morte do Kennedy, né? Com um tiro na cabeça e tal. E foi muito legal, foi uma delícia. Aí ali eu tinha um semi par romântico com a Mila Christie, que na verdade, por causa de famílias, essas coisas, a gente tinha que casar, tanto que ele morre no dia do casamento, né? Sim. A personagem da Mila se livra de casar com o Gabriel, porque ela não queria, nem eu queria. A gente não queria de jeito nenhum, mas a gente foi obrigado a casar por uma questão familiar, de fortunas e tal. E aí matam Gabriel Bellini no dia do casamento. Você tem algum personagem preferido na sua carreira?
Isso. Olha, personagem preferido eu tenho vários, né? Assim, um que eu adoro, sempre adorei fazer, nem era de novela, mas era um personagem também. Era um programa que eu fiz na Discovery, Travel and Living, que era Destino Lua de Mel. Lá eu fazia o Henrique, que era um repórter de Super Mauricinho. E aí eu e era a Mônica, que é a Renata Armelini que fazia, que era toda bicho grilo. Então tinha essa brincadeira desse casal se encontrando para fazer esse programa e que acabam se apaixonando ali. E daí começa essa brincadeira de um casal se se conhecendo ali na lua de mel. Esse personagem foi muito legal, o personagem era muito legal, a gente improvisava muito. Era uma novelinha, então tinha texto, mas a gente tinha que improvisar muito, porque Uhum. a direção queria pegar a gente vendo pela primeira vez Machu Picchu, sabe? Ou o deserto do Atacama, esses lugares lindos que a gente foi durante um ano. Então era muito legal, a gente tinha muito improviso, isso era uma delícia. Demais. Agora, das novelas, eu adorava fazer o Alvinho, ele era muito engraçado, eu adorava fazer. Mutantes era uma coisa que eu gostei muito de fazer. Eu sempre falo que eu gostava mais de fazer do que de ver, porque né, era muito divertido fazer a novela. Toda uma traquitana, a gente tinha que voar, e tinha toda uma liberdade dos personagens, assim, né, que eles eram mutantes, era uma coisa meio de história em quadrinhos. Era muito divertido. E no teatro eu adorei fazer o Pedro, do Faroeste Caboclo. Teve uma outra peça também, Caos, que a gente fazia. Caos 1-3, então eram 3 episódios. As pessoas tinham que assistir 3 vezes para assistir a peça inteira. E as pessoas super iam 3 vezes assistir a peça inteira. E eu fazia um personagem muito legal lá. Eu adorava. Essa foi uma peça que foi um super turning point assim na minha história como ator, porque a gente ficou 9 meses só fazendo trabalho de corpo, sabe? Não tinha uma palavra. E o autor ia escrevendo a peça de acordo com o que saía. Então foi muito legal, porque quando chegou os textos, a gente, nossa, já podia estrear a peça, porque era tamanha autoria que a gente tinha mesmo do personagem, né, de corpo, que a hora que chegou o texto foi. Perfeito. E Fausto, você citou a novela Os Mutantes. Você é bastante lembrado também por conta desse personagem. Você fazia o lobisomem lupo. Sim, sim, era o lobo, ele era o lobo original, né? Ele não teve nenhuma coisa genética que transformou ele. A Então apare- ele nasceu assim. a aparência dele foi inspirada no Wolverine? Ah, foi super, né? Super, Foi né? sim, super. E eu lembro que agora eu não tenho mais, mas na época eu não podia deixar a barba crescer, eu sempre tive muita rinite. Então eu não podia deixar a barba crescer, porque senão me dava um mau problema, eu tinha alergia, a voz ia embora, tal. Então eles tiveram que contratar um maquiador que colocava pelo por pelo na minha cara todos os dias. Então eu ficava assim 4 horas sentado me maquiando e era uma trabalheira assim. Mas foi um personagem delicioso, eu adorava fazer. Ele era, apesar de ser uma novela mais adolescente, né? Enfim, ele tinha uma profundidade super grande esse personagem. E ele passou por horrores na vida, né? Ele nasceu desse jeito, a família renegou ele, jogou ele na rua, então ele cresceu nos becos, entendeu? Apanhando do povo. E Então os, ele tinha os dentes você tinha que colocar mesmo, era uma colinha que você colocava o dente, era feito sob medida para cada pessoa e tinha que tomar um maior cuidado, né? Porque você podia engolir o dente sem querer. E era uma trabalheira, mas era muito legal. E era acho que todo esse tempo de ali se maquiando, se preparando para fazer, você já chegava pronto em cena, sabe? A hora que você entrava no estúdio, você já estava muito quente, muito concentrado. então, com certeza, foi um presente aí do Thiago Santiago para você, né? Foi super, super, foi uma delícia, nossa. E foi muito louco, assim, porque esse personagem a gente fez em 2008 e agora reprisou, né? Tá reprisando. O Lupo já saiu do ar de novo, ele fez uma participação zona só, mas foi uma participação.
E eu acho demais, assim, ver essa galera jovem, que na época tinha 1, 2 anos, ou nem era nascido, hoje adorando o Lupo, sabe? O Lupo fez mais sucesso hoje do que na época. E você contracenava com a Angelina Muniz? Angelina Muniz, E muito demais. querida. Nossa, ela é uma figuraça, assim. Super companheira de cena, adora ficar batendo papo. Então a gente, entre uma cena e outra, a gente ia pro carro dela, botava som e ficava ouvindo música e ficava falando. E ela ficava dando várias coisas de uma atrizona de tanto tempo, né, de tanta experiência, de como agir na cena, de como, sabe, fazer isso, fazer aquilo. Uma aula. Era muito, nossa, super aula, super aula. Ela que eu mais contracenava. Ela ia, nossa, me deu um branco agora o nome da filha dela, que fazia a filha. Mas, enfim. Mas eu fazia muitas cenas com eles e era muito legal. Que demais. Tem alguma cena que você goste muito dessa novela? Eu gosto muito da cena, na verdade, a final, que ele morre, assim, porque aí ele põe todo o ranço para fora, sabe? Hum? Ele fala realmente tudo que ele passou na vida. Essa foi uma cena muito legal de fazer. A primeira cena dessa novela foi difícil, porque eu tinha uma linguagem do personagem, o diretor tinha outra. Um dos diretores de núcleo ali, um dos diretores que fazia a novela, ele tinha uma outra imagem. Então foi uma cena bem difícil, eu lembro muito dela, porque ele queria uma coisa muito carregada, e eu já estava querendo levar o Lupo para uma coisa mais, mais humana mesmo, né? Mais emocional. E essa cena foi difícil, mas depois a gente se ajeitou, terminou a cena, daí a gente conversou todo mundo ali, e daí o Lupo foi para esse caminho que eu queria mais mesmo, assim. E era muito legal fazer, muito legal, muito legal. É uma delícia fazer esses personagens que têm esse colorido forte, né? Que Com você certeza. sai do dia a dia, assim. É muito gostoso. E agora eu quero que você fale um pouquinho dessa sua nova paixão, né? O seu novo trabalho como paisagista. Olha, foi uma coisa que me tomou, assim. Eu lembro que eu estava terminando Sandy Júnior, voltando para São Paulo. Daí eu cheguei aqui e eu falei, nossa, eu quero fazer estudar alguma coisa que não tenha nada a ver com teatro, com voz, com corpo, essas coisas que a gente estuda incansavelmente, né, como ator. E aí eu estava vendo uma revista chama Natureza, ainda existe, e tinha um curso ali. Eu falei, nossa, eu quero fazer um curso de paisagismo, acho que tem tudo a ver. Eu sou super do mato, adoro mato e vamos lá. Aí eu tentei fazer no SESC, nunca dava certo, e nunca dava quórum. Daí eu fui para uma escola, chamava Escola Paulista de Paisagismo, e fiquei lá estudando 2 anos, assim. Mas bem antes de de terminar o curso, eu já estava fazendo jardim e é essa coisa que eu brinco mesmo, que eu fui sequestrado pelas plantas, porque aí chegou uma hora que tinha um monte de jardim para fazer. Os jardins a gente começa muito tempo antes, né? Você começa junto com a arquitetura, 2, 3 anos atrás de implantar o jardim, né? Daí você já vai projetando junto com a arquitetura e e aí chegou uma hora que eu me vi com uma sócia, com um escritório, com jardins que eu ia fazer depois de 5 anos, e as pessoas me ligando para ver se eu podia fazer. Eu lembro que a Record me ligou para fazer uma novela na época. Eu falei, nossa, mas eu posso gravar segunda, terça e quarta? Não, não dá, Fausto, para você gravar. E aí eu falei, bom, e aí eu comecei a ver que eu precisava começava a optar. Tive que começar a optar mesmo. E aí eu comecei a ir para o lado do jardim. Até porque era uma coisa mais constante, entendeu? O trabalho como ator, ele é muito instável, né? Você nunca sabe se vai estar trabalhando, se não vai, o que vai acontecer, né? É difícil você fazer parte de um grupo que... Eu ainda tive muita sorte, eu fazia comercial, fazia teatro, fazia TV, mas mesmo assim, eu falava, cara, eu não gosto dessa incerteza, sabe? Uhum. E o jardim, quando eu comecei a fazer jardim, foi sempre muito sims e sims e sims, diferente do ator, que é um mundo cheio de nãos, né? Tipo, você vai fazer teste, não, você é muito alto, você é muito magro, você é muito isso, você é muito aquilo, não, não. Então foi uma coisa que realmente eu fiz essa opção,
E não que eu não queira mais ser ator, porque eu acho que uma vez ator, você é ator para a vida inteira. Mas eu estou nesse momento já há muitos anos. A última peça que eu fiz, a última novela, foi em 2008. Então já faz 12 anos, né? Faz muito tempo. E, e eu adoro, adoro. É uma coisa super minha, que eu fico em casa. Eu sempre que projeto, eu que desenho tudo, né? Aliás, eu faço todo o processo, desde encontrar o cliente, a projetar o jardim, a fazer todo o projeto e a implantar depois. Então é muita coisa, mas eu consigo ter os meus horários e fazer os meus horários, entendeu? Então, às vezes eu tenho uma ideia no meio da noite, eu levanto, venho para o computador e começo a desenhar. Então, eu gosto dessa liberdade. Que Né? O ator, todo... Oi? Eu falei, que demais saber disso. Não, eu adoro isso. O ator, você tem que ser muito regrado, né? Todo mundo fala, é ator, malucão e tal. Imagina, você tem que estar super preparado, você tem que estar com o corpo preparado, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, porque você tem que estar bem, né, em cena, senão você não vai dar conta. Principalmente fazendo teatro, né, que você tem que, né, ter essa energia dilatadona aí, né, para chegar até a última cadeira, que é o que brinca, o velhinho da última cadeira tem que ouvir, sim, né? Então você tem que estar muito preparado. Então, eu tenho gostado muito dessa minha fase. Não acho que eu não vá voltar nunca mais a fazer nenhum personagem, porque eu adoro, e acho que tem coisas que é só ali mesmo. Como você, Então, como você disse. então vamos ver, né? Mas assim, também tenho que eu também agora botar energia nisso, né? Falar, gente, tudo bem, lembra de mim? Daquela época, então, vamos. É isso. E você, Agora eu não sei como é que. Agora não é uma boa fase, né? Pandemia, quarentena, tá tudo ainda meio parado, né? O povo aí, meus amigos do teatro, estão tendo foi que ser realmente artistas agora para sobreviver, né? um ano muito difícil. Mas você tá, Nossa. né, desse novo seu trabalho? E desculpa que falhou. Você tem uma página no Instagram sobre Tenho, tenho. Chama JF, né, de João Fausto, underline paisagista. É olha, ali que eu vou colocando tudo, enfim, para virar o meu portfólio mesmo. Achei que era mais legal no Instagram do que montar um site, sabe? Que daí fica rapidinho, né? Você vai, já posta, já fica mais vivo. e você é um cara super tranquilo, né, Fausto? É a sua personalidade mesmo? Eu sou, na maioria das vezes sou, assim, bem tranquilo. Eu trabalhando sou bem nervoso, assim, porque eu sou muito perfeccionista, muito crítico, então tem que estar tudo muito direitinho, assim, né? Tanto como ator, eu lembro que eu sempre, eu ficava bravo, assim, quando, sabe, ator brincava demais em cena, sabe? Que daí eu acho que quando aparece a traquitana, sabe? Sei. Perde a magia. Tem peça que tudo bem, que tem que ser isso mesmo, né? Que é uma comediona escrachada e tudo bem. Mas quando é uma peça mais com uma estrutura, né? Mais difícil, assim. Então eu era bem o chato que achava que tudo tinha que ser tudo muito direitinho, entendeu? Criança, Mas e no Jardim você tem que ser muito direitinho, né? Porque é uma produção gigantesca, né? Aí são caminhões que chegam, guindaste, que horas vai subir a árvore, que horas, jardineiros. Então é uma logística muito difícil, então tem que ser tudo muito direitinho. Mas na maior parte do tempo eu sou bem calmo, sim. Sou bem calmo. eu acho que é coisa de canceriano, é seu signo, não é? É meu signo, Câncer. É, eu sei. Eu sou água também, eu sou peixes. Peixes. É. Peixes é legal, viajandão, né? E a gente super bem, signo que bate, assim, na amizade. Super, super. Eu me dou super bem com pessoas de água. Escorpião, peixes. Acho que eu me dou bem com todos os signos, na verdade. Assim, tem uns que eu fico mais com medinho, assim, mas enfim. E Fausto, você é filho único ou você tem irmãos? Não, eu tenho mais. Nós somos em quatro. Então sou eu, mais dois irmãos
e minha irmã, que faleceu há pouco tempo. Então éramos em 4, agora somos em 3, um monte de sobrinho, e eu já sou tio-avô. Que Eu já delícia, tenho 4 sobrinhos netos, assim. que maravilha. É uma galera em casa. Imagina, eu sou a minha sobrinha neta mais velha, ela tem 4 anos já. Da idade da minha também. Ah, é? Mas é sobrinha ou sobrinha neta? Oi? É sobrinha ou sobrinha neta? Não, é sobrinha, a Duda. Ah, não, meus são os meus sobrinhos que já estão tendo filhos, assim. Entendi. Já sou avô. Com essa carinha, né? Engano, né? O Fausto, como eu falo de novelas, perguntaram também sobre a sua novela preferida e se você assiste novelas, mas não a novela que você fez, a novela dos amigos. Qual é a sua novela preferida? Olha, eu hoje em dia, de uns anos para cá, eu assisto muito pouca novela. Não tenho assistido, para ser bem sincero assim. Eu nem tenho mais televisão em casa. Eu só tenho internet, porque daí eu fico vendo séries, Netflix, Prime, HBO, isso tudo. É, Acho que a última novela que eu assisti foi aquela da Carminha. Como é que era o nome, gente? Avenida Avenida Brasil. Brasil? Avenida Brasil. Eu era apaixonado por aquilo, achava aquilo impressionante, né? Uma das melhores coisas, assim. Eu assistia muito quando eu era muito jovem, né? Eu era louco por Rock Santeiro, assim, louco por Rock Santeiro, não saía de casa, né, para assistir. É... Adorei Vamp. Vamp eu era moleque, imagina. Não é, gente? A gente assistindo aqueles, os vampiros e as vampiras, tudo aquilo, gente, nem La Torraca fazendo aquilo. A primeira novela que eu assisti. Nossa, Cláudio Hanna. Eu surtava naquela novela, não perdi assim nenhum capítulo. E eu acho que a novela que eu mais gostei mesmo foi Que Rei Sou Eu. Que demais. Você vê que eu só lembro das antigonas, né? É, O tio só lembra das antigas. são Mas melhores. eram maravilhosas, né? Eram maravilhosas. Teve qual mais que eu lembro que eu gostei? Ah, que a Glória Pires fazia as irmãs Ruth e Raquel. Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, achava aquilo fantástico também. Eu era bem noveleiro, viu? Depois que eu desencanei, assim, eu realmente é de uns 5 anos para cá que eu não tenho mais televisão em casa e tudo bem, assim. Então as coisas novas eu não tenho mais assistido. Sim. E qual ator que você ainda não teve a oportunidade de contracenar e que você adoraria? Ah, deixa eu ver. Ou atriz Ah, a atriz eu sempre falo que eu queria ter contracenado com a Marília Pêra, né? Mas saudosa? enfim, saudosa, maravilhosa. Tony Ramos, eu gostaria muito de contracenar com ele, Tônia é demais. muito, muito mesmo, muito. Ah, agora sim não me lembro de bate-pronto assim, mas atrizes, Fernandona, com certeza, a Fernandinha também, né? É. Acho ela maravilhosa. Ah, André Beltrão. Acho Uhum. que de todo mundo, André Beltrão, acho que eu mais queria trabalhar. Eu Nossa, viu? acho ela fantástica. Acho que ela é de uma verdade assim e econômica, né? É. Ela é fantástica, assim. Ela é fantástica. E Das que eu Fausto, trabalhei, adorava a, a Gomide, Giorgia Gomide. Jorge Gomide. Maravilhosa, ótima escolha. Adorava trabalhar com ela, adorei trabalhar com ela. E ela era, nossa, eu era apaixonado por ela quando eu era criança. Eu lembro que eu assistia, nem lembro qual que era a novela agora, e ela fazia uma italianona, assim, ou uma espanholona, eu adorava, achava ela linda. E Fausto, você também chegou a fazer a novela Coração de Estudante, do Jacobina? Fiz sim. Fiz o Buddy Holliday lá, Ah, que era
era um cara de rodeio, né? E ele tinha um rodeio. Era um americano, então ele falava tudo muito americano. E era super divertido. Ele era um vilãozinho também, assim, cheio das falcatruas dele. E ali foi porque eu contracenei com a Andréa Esteves, que eu amei trabalhar com ela. Adriana. Amei. Adriana. Amei trabalhar com ela, assim, super gente boníssima, assim, e uma atriz impressionante, né? Histórias. Ela entra em cena, eu brinco que você esquece que você está fazendo o texto, você esquece o texto, você faz. Foi muito gostoso, muito legal. E tinha aquela garotadinha nova, né, que era super gente boa, assim, eu fui super bem recebida na novela, tal, foi muito legal. Você fez ela inteira, essa novela? Não, eu fiz uma participação também, uma participação grande, mas foi uma participação. Logo depois de Sandy Júnior. Aí eu lembro que eu fui fazer essa participação e depois fiz Da Cor do Pecado, que era também o Jamil, que entrou lá para matar o Lima Duarte. Que demais, hein? Quantas histórias. Muita história, muito tempo trabalhando, né? E Coração de Estudante é uma das novelas mais pedidas. A galera pede para ser reprisada. Acho que ela foi reprisada um tempo atrás, não foi ou não? Mas Acho que pedem Cor do Pecado, né? isso, Fé da Cor do Pecado. Tá, essa podia reprisar mesmo, que era muito legal. Era divertido pra caramba. Super, super divertido. É sempre divertido fazer novela, eu adoro. Tem atores que falam, não, novela, não, eu acho que é tão difícil fazer novela, sabe, você fazer bem. Você tem que ter um monte de gaveta cheio de coisas para você tirar, porque você nunca sabe para onde você vai, né? Para onde vai o personagem. O teatro você vai lapidando cada frase, cada gesto. Novela você vai, você tem 20 cenas para fazer por dia, você não vai conseguir decorar as 20 cenas, 21, 24 cenas por dia, entendeu? Então, você tem que estar muito preparado ali, muito de verdade. Eu gosto muito, gosto muito. A Maria Padilha, uma vez, ela via que eu era meio perfeccionista, que eu ficava em crise quando eu fazia alguma cena que eu não gostava. E a gente ficou muito amigo, né, nessa novela e depois para a vida. E ela falou, Fausto, eu vou te falar uma coisa. Cena, novela, a gente faz e joga, esquece. Porque senão você vai só tensionando para a próxima. Não fez bem? Ótimo, vai vir uma outra que você vai arrasar, entendeu? Então é isso. Então são esses ensinamentos, né, dos grandes que a gente tem que levar adiante. E aí eu comecei a fazer isso. Tem também um diretor, o Edinaldo Freire, que eu fiz Bar Doce Bar, e ele falava muito isso. Ele falava, essa cena sai no xixi, essa frase sai no xixi, entendeu? Porque a gente, como ator, a gente quer valorizar todas as frases, todas as palavras, todo. E ele falava, não, isso daí sai no xixi, o importante é a próxima, entendeu? Essa é só o caminho. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo, né? No começo a gente quer fazer muito direitinho e quer falar todas as palavras e fazer... E aí fica duro, né? Você fica engessado. E Fausto, com a estreia da Fazenda, algumas pessoas me perguntaram se você entraria para algum reality show. Acho difícil, Edu. Acho muito difícil. Aí, das duas, uma. Ou o canceriano vai ficar muito calmo, ou eu vou ser expelido na primeira chance. Porque, cara, me prender é difícil, entendeu? E ali toda a estrutura é para coisa pegar fogo, né? E assim, eu não sei se eu dou conta, não. Não sei se dou conta. Agora, um reality sobre culinária, que eu sei que você manda bem na cozinha, já me passou até a receita. Pois é, você fez? Eu ainda não fiz, mas está guardadinho. Oh, tá. Aí eu faria. Aí eu faria. Se fosse uma coisa que não fosse profissional, obviamente, né? Se fosse uma coisa amadora, eu faria. Eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Bom, eu moro sozinho desde 17 anos. Eu vim para São Paulo com 17 anos e fui morar sozinho. Então eu aprendi a cozinhar, né? No começo eu tinha, sei lá, o meu prato chique, que era o estrogonofe.
Tinha um prato chique, né? Todo mundo tem um prato chique quando começa a cozinhar. Esse Então, era quando eu queria impressionar alguém, eu fazia um estrogonofe que agora eu vejo que não era muito bom. Era saboroso, tudo, porque a gente era criança, né? Moleque. Mas hoje em dia ia ser meio pesado, porque eu fazia só com ketchup, mostarda, creme de leite e tal. E... Mas aí eu fui gostando. Eu sou de uma família, assim, minha avó, mãe da minha mãe, cozinhava demais. E eu passei a infância muito na casa dela, que ela morava numa casa que era quase uma chacrinha, assim, com árvore de tudo quanto é tipo de fruta que você possa imaginar e tal. Acho que daí também vem muito do paisagismo, sabe? E ela cozinhava muito. Eu ficava muito na barra da saia dela na cozinha, entendeu? E ela, corta isso, faz aquilo, faz não sei o que lá, e eu ficava lá ajudando. E minha mãe cozinha muito bem também. Minha mãe é uma cozinheira absurda, assim. Qualquer coisa que ela faz, todos os amigos, eu vou para Rio Claro, a hora que eu volto, todo mundo quer saber o que eu trouxe da minha mãe. Porque ela faz um pucheiro maravilhoso. Bom, qualquer coisa que ela vai fazer é maravilhoso. Então, eu adoro cozinhar, mesmo. maravilha. Isso eu faria. Um reality de culinária eu faria feliz. Seria demais. Agora, voltando às novelas, quantas novelas você fez na Rede Record, Fausto? Na Record eu fiz duas. Fiz Mutantes e fiz. E fiz. Jogo? é, não, a Tiriquete. Tiriqueda. Tiriqueda. Mas Tem uma outra que todo mundo fala que eu fiz e que eu nunca fiz, que eu acho que é Vidas em Jogo. você nunca fez essa? Não. É, é- essa novela, Vidas em Jogo, ela tá no seu Wikipedia. Pois é, então. É que, na verdade, já me falaram antes, já, mas algumas vezes. Talvez seja essa novela que a Record me ligou para eu fazer e eu não podia fazer, e deve ter dado algum boi na linha aí, que meu nome ficou lá. Então Entendi. foram essas duas. Na Globo, acho que na Globo foi a que eu fiz mais, né? Fiz Coração de Estudante, fiz Sandy Júnior, fiz Aquarela do Brasil também, aquela série. Eu Ah, entrei ali, eu entrei uma época para fazer um guerrilheiro ali, que panfletava tudo, as coisas. É, fiz Didi, fiz um Trapalhões, episódio, fiz Trapalhões, foi que muito massa. legal. Nossa, imagina, você tá com o Renato Aragão ali, gente, também é outras coisas que faz assim com a cabeça, né? Você passa a vida vendo os Trapalhões e de repente você tá ali, É, com o Didi Mocó. Muito doido. eu queria ter E, assistido também eles. foi muito legal. Fausto, infelizmente nosso tempo está acabando, temos só... Ah, Não disse que passava rápido? passa muito rápido, gente, muito rápido. Outro dia a gente faz outra. Com certeza. Eu vou deixar ela para o IGTV para outras pessoas assistirem. Também passo no YouTube e depois eu te passo tudo. O que você gostaria Bacana. dos nossos seguidores? O que eu gostaria de falar? Para terminar essa live. Ai, gente, sejam felizes, façam o que vocês gostem da vida, porque trabalho dá trabalho, mas assim, nada faz a gente crescer mais como pessoa, né? Então, é isso, sabe? Que tem gente que fala, não, mas assim, eu vou fazer isso porque dá mais dinheiro e não sei o que lá, ou não, minha família quer que eu seja. Não, gente, faz o que vocês nasceram para fazer, sabe? E vai fundo, porque passa tudo tão rápido, né? A hora que você vê, pau, foi. É, Então, seja feliz, faz o que você gosta, tudo vai dar trabalho, mas trabalho com o que você gosta é muito mais gostoso, né? exatamente. Agora, só uma curiosidade. Você está lendo algum livro? Tem alguma dica? Olha, eu estou lendo um livro agora que chama. Nossa, gente, esqueci o nome dele. Peraí, deixa eu pegar. Não, tudo bem, vai demorar agora. Pego, pode pegar? Corre lá, gente. Que delícia esse bate-papo, hein, gente? Fausto Maule na nossa live. Obrigado pela presença de todos. Beijo. Olha, e eu acho que é por isso que eu falei das pessoas do propósito, porque é o propósito do Prem Baba. E ele fala justamente isso, né?
dessa viagem aí, da coragem de você ser quem você é. Sim. Então esse é o livro que eu estou lendo agora. É o meu livro de cabeceira. Eu tenho lido pouco, viu? Não vou mentir, não. Mostra aí a capa pra gente ver a capa dele. Dá para ver aí direitinho? Dá, tá ao contrário, mas dá pra ver. É O Propósito, do Prem Baba. É um livro muito legal, muito bacana, estou gostando muito. Então, Fausto, eu quero te agradecer. Eu fiquei muito feliz em te entrevistar, em te ver que você tá bem. E te admiro pra caramba, você sabe disso. Obrigado, eu também. Eu fico muito feliz mesmo com a nossa amizade crescendo. Você é um parceiraço, sempre está presente aqui no Memória Teledramaturga e tenho um grande carinho por você, viu? De verdade. Obrigado, digo mesmo para você, Edu. Sou o maior fã do seu trabalho, o seu canal é muito legal e faz um serviço lindo aí dessa memória da cultura brasileira, né, cara? Porque as novelas é muito, muito cultura brasileira, né? É isso aí. Eu passei até perfume, hein, para te entrevistar, amigo. Eu não, mas ainda bem que a gente está aqui, que não dá para ver direito. Querido, então adorei. Quero deixar um grande abraço para todo mundo aí. Eu vejo passando aí rapidinho as pessoas. Eu vi que passou a Silmara, minha cunhada. Quero deixar um beijão para ela, para o meu irmão, para todo mundo. E estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, Fausto. A gente vai se falando, viu? Gratidão por você. Tá, e faz o caldo, brother, e depois me conta como é que ficou, tá? Tá, eu vou fotografar para te mostrar. Cobra dele, gente. Ele tem uma receita boa. Obrigado, Fausto. Beijo para você. Falou, beijo, até já.